Muito boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja nesse momento acolhendo vossos corações. Fraternamente saúdo a todos, aguardando seus pensamentos, suas fraternas presenças. Muito boa noite, bem-vinda, querida Graziela Silva, boa noite. Irmã querida Janete Elgui de Curitiba, muito boa noite, enviando boa noite a todos, obrigada. Também a querida Júlia Gomes Pereira, enviando boa noite, minha querida, da cidade de Rivera, no Uruguai, né? Aí está a querida Marta Lúcia Fontoura, muitas bênçãos para a sua saúde, irmãzinha. Já venceu tantas guerras, Martinha, vai vencer mais essas, se Deus quiser. Querida irmã Sandra Vargas, muita saudade, minha irmã. Um grande abraço para o rato, para toda a sua família, que Deus abençoe. Vizinhos queridos, Pedro do Espírito Santo, aí na Saldanha da Gama, né? A Ceni, sua esposa, sua querida filha, que sempre está junto conosco também. Muito obrigada pela sua presença. Que esta noite seja de muito proveito para todos nós. Queridíssima Maria Judite Melo Menezes, de Curitiba, enviando boa noite a todos e um abraço, querida irmã, que assim seja, em nome de Deus e de Jesus. As nossas companheiras aí, né, do nosso grupo de estudos, o estudo do Livro dos Espíritos que fazemos nas terças-feiras. Irmãos de Livramento, de Rivera, de Curitiba, já estão aí presentes conosco, né? E nós estamos iniciando então mais uma vez, né? A querida Marta Lúcia é de Porto Alegre, está ali. Aí chegou a Lucimar Antunes, também de Livramento, na Nova Livramento, né? E boa noite, Lúcia, para você, seu esposo, suas filhinhas. Um grande abraço para todos. Querida Sara Flores, outra companheira também de estudos, enviando igualmente boa noite a todos os irmãos. A Dequinha Dias, aí está a nossa companheira de sempre. Aí está a nossa querida Lu, né? Enviando boa noite a todos, que a paz esteja com todos neste momento de acolhimento fraterno, comunhão, unidos num só pensamento e num só coração. Que assim seja, querida Luciana, de Livramento, médium da nossa Associação Espírita Duque de Caxias. Cleusa e Vilmar, do bairro Rio Branco, em Canoas. Muito bem-vindos, queridos irmãos. Minha querida Sandra Santana, enviando boa noite, irmã Sandra Santana de Livramento. Também lá da Casa Espírita, né? Companheiras durante todos esses 15 anos que fiquei aí em Livramento, né? Graças a Deus estivemos juntos no trabalho espiritual da Casa Espírita. E hoje aqui em Canoas está muito calor, meus irmãos. O tempo meio que preparado para chuva já, né? Bem pesado assim. E nós vamos fazer um encontro um pouco breve, porque eu não estou me sentindo muito bem hoje. Tivemos uns probleminhas essa semana de saúde, mas tudo já está se encaminhando. Mas é impossível não fazer a nossa reunião, né? Que é de hábito, sempre foi. E esse compromisso, para falhar,
só não podendo mesmo, fala. Até sem fala já foi feito, né? Já houve oportunidade de não poder falar e mesmo assim todo mundo ficou em silêncio e se fez trabalho. Graças a Deus, estamos sempre amparados e abençoados por nossos mentores espirituais, mas ninguém é de ferro, né? Todo mundo sente as suas dorzinhas aqui e ali. De vez em quando isso acontece, mas nada vai nos impedir, em nome de Deus, em nome de Jesus. Aí estão chegando então nossos irmãos, desejosos de que essa bênção que vamos buscar do nosso querido Mestre, através dos nobres espíritos que nos assistem, da grande caravana de Duque de Caxias, as bênçãos da medicina de Bezerra de Menezes, os médicos do além, né? Possa se estender a todas aquelas pessoas, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, espalhando-se, meus queridos irmãos, esta névoa bendita de amor por os caminhos dos nossos sentimentos possam envolver neste momento de extrema preocupação para todos nós, mesmo havendo quem não se preocupe e ainda ache que é bobagem, né? Na marca de 100.000 mortos, 100.000 irmãos, né? 100.000 pais, filhos, mães, 100.000 entre eles companheiros, e os sentimentos, corações despedaçados, famílias inteiras, e a gente que ainda acha que não vai chegar perto, que não vem, que não é tão grave como dizem, que tudo é bobagem, né? Muito bem, meus irmãos, precisamos orar por nossos irmãos da terra, principalmente por aqueles que têm os olhos fechados, porque é pela negatividade, os olhos fechados e os corações endurecidos, abrutalhados, que as energias ficam densas, extremamente pesadas, e é através dos nossos sentimentos e das nossas atitudes erradas que estamos hoje vivendo na pele este ataque deste vírus, que estamos vivendo este momento tão grande de sofrimento e amargura. Pois o sofrimento é que nem o talento que foi dado, né? 5 para um, 3 para outro e 1 para o outro. Porque o sofrimento vem, porque muitos sofrem, todos sofrem. Todos, se não sofreram, vão sofrer. Todos sofrem, mas bem poucos sabem sofrer. Porque a maioria das pessoas sofre, mas esquece que sofreu. Né? E elas continuam no mesmo erro e mais tarde, então, já que aquele sofrimento não serviu, vira outro, mais forte ainda, não é? Para ver se ela consegue se dobrar. E assim ela vai indo. E muitas das vezes, quando a carga está extremamente pesada, ainda se acha no direito de achar que está sendo injustiçado por Deus e que não merece sofrer, né? E será pelo amor ou será pela dor? Inúmeras vezes, todos os dias, nós temos a oportunidade de acertar o nosso passo.
todos os dias nós somos chamados à nossa responsabilidade de cristãos. Todos os dias nós somos chamados a olhar além do nosso próprio umbigo, a olhar a vastidão do mundo e os martírios e sofrimentos que por aí existem. Todos os dias assistimos na televisão milhares de irmãos nossos que têm a carne igual à nossa, que seu corpo é igual ao nosso, que sente dor, morrer de fome, de frio e de miséria, e mudamos de canal para não ver tristezas. E a vida vai passando. E nós não aprendemos e não enxergamos. Então temos que perder nós, sentir nós esta dor, para que despertemos para a realidade. Que o mundo não, o sofrimento não é daquele irmão unicamente, porque a terra é de expiações e provas. Nós viemos aqui para pagar as nossas dívidas. E não se paga estas dívidas do nosso passado, de atroz barbárie em que tanto mal causamos. Fomos tudo, meus queridos irmãos, de maldade e sofrimento aos outros. Fomos o algoz da vida de muitos, ceifamos famílias, destruímos lares, destruímos aldeias, incendiamos casas, assaltamos, estrupamos, fizemos todo tipo de miséria e sofrimento. Nós já fomos bruxos, nós já fomos todos nós, todas as classes de ser humano que nós possamos conhecer. Já passamos por tudo isso. É por isso que Jesus nos deu o seu ensinamento através da mulher adúltera que falou que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, porque já passamos por todas as situações. E se alguma nos falta ainda, tenha certeza de que virará. Porque saudar as dívidas do sofrimento que geramos, energia que geramos no mal que praticamos, que são armazenadas e nos aguardam, porque não se dissipam as energias, tanto do bem como do mal. Elas estão nos aguardando e serão elas o nosso futuro. Resgates do passado não é rir, brincar, festejar e aproveitar a vida. Resgate é com certeza lágrima, dor, sofrimento. E enquanto 100.000 brasileiros, porque já morreram muito mais toneladas do que isso mundo afora e não nos despertamos, 100.000 brasileiros já morreram e ainda tem gente lutando e brigando e se achando no direito de fazer festa. É necessitado de festa. E no tempo que a polícia poderia estar sendo usada e que estão num trabalho árduo, num enfrentamento com estas pessoas, interpelando estes acontecimentos, e tem que se envolverem em irem lá pedirem para parar festas. Tem que ser um profissional
dos enfrentamentos de serviço aí que temos, humilhado como foi aquele guarda por aquele senhor da lei lá na praia, que todo o Brasil viu, humilhado, ofendido por ele, por estar na defesa do seu trabalho, das leis que foram estabelecidas. E ainda tem gente assim, que se levanta para se achar com o direito. Não pode esperar para comprar roupa, não pode esperar para aproveitar, não pode aguardar um pouco mais. E o pior é que as pessoas que saem do confinamento, e a Dona Maria fez uma coisa errada, menos mal que vai dar para reparar aqui. Oh, louvado seja, né? Quase. Essas pessoas que têm burlado a lei e se achado no direito mais que os demais, são as pessoas de mais poder aquisitivo, né? E são as pessoas de mais instrução também, não é? E elas se acham no direito de continuarem na rua, de continuarem fazendo, de continuarem brigando por isso. Porque aqueles que estão em casa, confinados na miséria e na fome, não estarão passeando, nem comprando, né? Muito triste, meus irmãos. Por lá, ir contra as leis é uma grande ofensa, porque nós somos obrigados a seguir as leis da sociedade em que vivemos, não é? E então, nós hoje iniciamos aí direto, né? Porque, como disse para vocês, hoje vamos fazer um pouco mais breve o nosso encontro. E estamos neste momento que já iniciamos nossa fala, abençoados pela grande caravana de amigos espirituais. Em nome de Deus, em nome de Jesus, acolhendo os corações fraternos que assim de boa vontade buscam a palavra, o esclarecimento, a caridade e a bênção para as suas vidas, que já despertaram para a grande necessidade nossa de buscar compreender as leis de Deus. Não é engolir o que diz a doutrina espírita, é conhecer também as outras religiões, seus dogmas, e ouvir a palavra, analisar, tirar suas conclusões. E aos outros, a cada dia, como disse nosso amado Chico, damos o direito de serem como eles quiserem, desde uma vez que eles não nos prejudiquem e não prejudiquem a quem possamos defender, porque é nossa obrigação defender o nosso próximo. Mas a mim me dou a responsabilidade de ser cada dia melhor, porque ser cristão não é vestir uma toga, não é ter um título, não é ter um templo pomposo, nem local para reunião, não é ditar leis para os outros. Ser cristão é ter consigo o sentimento de fraternidade, de amor e de respeito pelo seu semelhante. Ser cristão, nesse momento, filho de Deus, acreditar em Deus, tem que lembrar-se que se ele quer destruir a sua vida, ele tem o direito de fazer isso.
Se nada mais importa na vida do que beber, fumar e se divertir, ele tem o direito de fazer isso. Desde uma vez que ele não estimule aos outros o mesmo ato. Não estimule os outros, veja bem. Eu estimulei sem saber, muitos anos fui dona de restaurante. Vendia bebida, vendia cigarro, não é? Fumava, porque era bonito para nós, né? Bebia, né? Vendia para viciar os outros. Quantas pessoas se viciaram comprando ou bebendo no nosso restaurante, bar, lancheria. Não é? Erramos muito, meus irmãos, porque induzimos os outros, ou lhes damos a oportunidade. Nós temos a culpa de ter propiciado a eles esse momento, iniciado eles. Há muitos males que fazemos durante a nossa vida, mesmo trabalhando, que a gente trabalha arduamente, trabalha com vendas, acho que é aquilo, né? Quanto mais cheio, né? O nosso restaurante, o nosso armazém, quanto mais cerveja levarem, porque hoje tem Grenal, melhor para mim que estou trabalhando. Trabalhar sem nunca imaginar no que estava fazendo. Logicamente, todo mundo que tem uma mercadoria para vender, se de repente tiver oportunidade, como aquele da capa de chuva, que era R$3, veio um torói, ele passou o preço imediatamente para 10, era beleza, porque a gente está precisando, está na luta, querendo ganhar um pouco mais. Mas daí o 3 era também lucro. E era o digno, o necessário, o preço real para que vendesse. Então, por que que agora que as pessoas vão precisar, eu tenho que mudar o preço? E levar vantagem da gente se achar sempre na glória, né? Levar vantagem. Levar vantagem no momento que estão precisando, da mesma forma estamos vivendo hoje, que imediatamente está se precisando, todo mundo, aí o povo aí sem trabalhar, sem dinheiro, sem condições, né? Todo mundo necessitado, a gente sabe, e aqueles, todo o artigo que é necessário se usar agora por causa da situação que estamos vivendo, redobraram de preço, né? Redobraram de preço. E aí, então, nós temos conosco as dívidas do passado que trazemos, que são tenebrosas. Só vamos ter consciência de quem nós éramos e tudo que fizemos quando a gente desencarna e diz que o nosso sentimento diante das nossas falhas do passado, que se apresentam diante de nós, é de uma vergonha incrível. O constrangimento do espírito é imenso diante do seu passado, que a gente não pode imaginar que a gente fez. E se hoje, com toda essa evolução que já vimos e presenciamos e vivemos na carne, que já temos, né? Que já melhoramos tanto do tempo que éramos jovens a hoje, os dias de hoje, que estamos, né? Buscando aí na batalha para melhorar cada vez mais, porque já sabemos dessa necessidade. Porque hoje os ensinamentos da doutrina espírita estão por toda parte. Estão fazendo parte das faculdades, todas as faculdades, né? Então, se falam, atestam, né? A ciência comprova a existência do espírito, a ciência comprova a reencarnação, né?
porque tem muitas religiões que ainda batem no peito e dizem que não aceitam a reencarnação. A ciência já comprova, não tenho que duvidar, ou vão duvidar até da ciência. Né? A ciência comprova todos estes ensinamentos, a vivência de outras vidas. E então, meus irmãos, nós sabemos que a caminhada continua, que nós estamos aqui num resgate, não viemos a passeio e precisamos aproveitar o nosso tempo que estivermos aqui para nos redimirmos diante dos nossos males praticados, burilar os nossos sentimentos, as nossas vicissitudes, que são os nossos defeitos, especialmente o orgulho e o egoísmo, que é a maior chaga da humanidade. E alguém me disse, eu tenho lido o orgulho no Evangelho, mas eu tenho certeza que eu não sou orgulhosa. Pois é, eu briguei com o Evangelho uma vez, isso há uns 40 anos atrás, porque toda vez que eu abria o Evangelho, eu abria no egoísmo. E eu não admitia que eu fosse egoísta, porque eu sou altruísta. Né? Todos que me conhecem sabem, tudo que eu tenho, não é? Eu não sou apegada a bens materiais. E então eu achava que eu não era egoísta porque não tinha esse sentimento de apego pelas coisas. Eu levei uns 20 anos para um dia, diante de uma situação, chorando muito, eu me dar conta que eu, na verdade, estava vivendo aquela situação para quebrar o meu bico, né? E que eu era realmente muito egoísta e que eu estava vivendo aquela situação necessária. Muito bem. Aí, em seguidinha, tive um grave problema, né, com alguém muito querido da família, né, um filho, e chorando por causa do problema que tinha acontecido, levei a mão no pobre evangelho que eu tinha abandonado. E aonde abriu o evangelho? Relação pais e filhos. Capítulo 14. Por que temos problemas e dificuldades de entendimento e algumas lágrimas, tropeços no caminho, né? Que todo mundo tem, né, meus irmãos? Por que vivemos isso? E então aquele evangelho me respondeu na hora, e sempre ouvia dizer que a gente abria a mão e dava diretamente onde era. Então, a partir daí, não o abandonei mais. E assim continuamos, não é? Buscando nos melhorar um pouco mais e nos enquadrarmos, mesmo que lentamente, ao verdadeiro cristão. Que o cristão não tanto faz ser católico, evangélico, protestante, ser o que for espírita. Como nos fala aqui, quando perguntaram para o Cristo Jesus o que era preciso para ser salvo, que ele respondeu que era necessário seguir as leis, não é? Perguntou o senhor da lei ao mestre: o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? E Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Ele respondeu: amarás o teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todas tuas forças, de todo teu espírito, e teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondestes corretamente.
Aí ele disse, mas então vai e faça tudo isso, não é? E Jesus, e ele ainda te perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus lhe contou, né? Aquela história de que aconteceu de Jerusalém a Jericó, onde os assaltantes assaltaram o homem, encheram ele de, quebraram, maltrataram e jogaram na estrada. Passou um sacerdote, olhou e seguiu o seu caminho. Viu mais adiante vinha o levita, que era conhecido e se dava como entendido de religião, né? E que também vinha vindo pelo mesmo lugar, viu e ainda assim passou adiante, mas vinha vindo o samaritano, que era homem de má vida, né? Considerado a pior classe, porque não se davam as religiões a nada, parou, lavou as feridas do homem com óleo e com vinho, colocou-o sobre o cavalo, levou-o a uma hospedaria, cuidou do homem, chamou o dono da hospedagem, lhe deu o dinheiro e lhe disse que cuidasse dele no que fosse necessário, porque quando ele seguiria em viagem e ao retornar pagaria o que ainda devesse dos cuidados com este senhor. E então Jesus perguntou: e quem foi destes todos o cristão? O cristão, naturalmente, foi aquele que foi tocado no seu coração por seu semelhante. Que não pode ver uma pessoa sofrer e enxergar e saber de um sofrimento e passar de largos, sem ser tocado pela dor do seu semelhante. Se é de um filho daquele, como se estaria eu na situação se fosse com o meu filho? Que tudo temos que fazer para contribuir e auxiliar na beneficência com alimentação, com tudo que pudermos colaborar, estas frentes maravilhosas que estão reunidas por toda parte, que despertaram maravilhosos, fazendo a prática do bem, da beneficência, né? Que se desprenderam de todas as classes sociais, colocando a mão na massa para fazer que isto é de um valor incrível, né? Nestes irmãos, nesta forma da caridade pura e verdadeira, doada com seu coração ao extremo de doação, que nós estaremos exercendo a nossa tarefa de cristãos. E quando não o pudermos fazer, por algum motivo, como eu também não posso fazer agora, porque não posso sair do lado da minha mãe. E sempre aqui tem um panelão, né? Que é do grupo espírita, já foi doado para levarem para lá. E eu olho aquele panelão, ele me fere todos os dias, porque quem me conhece sabe. Eu me vejo enchendo ele de ingredientes todos os dias, pensando que se ele estivesse em outra situação de vida, com certeza estaria movimentando muita gente, estaríamos fazendo muita tarefa beneficente, né, meus irmãos? Porque a caridade, Jesus expressou quando disse que tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, precisei de abrigo e me abrigastes,
Estive nu e me vestistes, e estive doente e me visitastes. Estive preso e viestes me ver. Porque veja que ele colocou todas as situações de sofrimento. E ele não fez distinção da classe, porque ele coloca ali quem vai visitar, quem se preocupa com o preço, quem se preocupa tanto como dói, como fere, meus irmãos, em organizar pela internet festas faraônicas escondidas, porque não podem mais viver sem festa, mandarem buscar, virem vans, ônibus para festas que a gente está vendo. Por que dói que este líder que organizou, este líder não reuniu os seus amigos para praticar o bem, o amor e a caridade? Mas reuniu, meus irmãos, e estas atividades que vão de encontro à lei. E estes que metem a mão no dinheiro que é para comprar as coisas necessárias para esta gravidade imensa. E estes que saem e estão aí bradando para todo lado. E nós vimos, e também me fere muito, no Face, não é? Mandando politicagens, mandando críticas a respeito deste movimento, daquele movimento. Eu particularmente nunca fui a favor do crítico, porque eu sempre penso que o crítico é aquele que nunca faz nada, ele só critica. Ele nunca bota a mão para fazer alguma coisa. Gostaria que as pessoas usassem esta energia toda que tem, este dinheiro que tem, que o sustenta, esta festa bela com tudo que precisa, né? Esta internet maravilhosa, o meio de comunicação que nos une, que de tantas formas está sendo e será, né, um parceiro doravante, permanente de nossas vidas para tudo, não é? Porque tudo vai mudar muito. Use para criticar, fazer fuxicos, enredos, porque cada vez que colocam ali uma mensagem negativa, perniciosa, de qualquer estilo, em qualquer situação, estão gerando uma energia negativa e pesada que continuará alimentando a energia que carrega e conduz o coronavírus. Porque ele é gerado na mais profunda das nossas ignorâncias e perdas de tempo, que nos faz até o dia de hoje ainda continuarmos carregando este fardo tão pesado. E que, com certeza, se não houver a mudança, outro muito mais pesado virá, porque colheremos os frutos. E é o que pedimos encarecidamente aos irmãos, né? Que abram os olhos enquanto há tempo, porque a libertação do coronavírus depende, logicamente, aqui na terra da ciência. Mas a ciência da terra é abençoada, estimulada, assistida pela ciência do além. Porque nada na terra é criado, tudo é copiado do mundo espiritual. Lá está a cura, e esta cura virá quando a humanidade tem o merecimento,
quando o sofrimento atingiu o seu objetivo, e então, a partir daqui, estes que estão na luta, enganjados para encontrar a libertação, que se fizerem merecedores através do seu esforço e da sua elevação moral, são intuídos pelos nobres espíritos, auxiliando-os para glorificar aquele trabalho árduo que eles estão executando em favor do bem. O bem vence. Mas para que isso aconteça, nós também temos que nos fazer merecedores de receber este bem. Quando chegar a nossa hora de ir para lá, nos façamos merecedores, além de que não seja a hora que já está determinado para nós. Então, o comprometimento é de todos nós. Eu estou falando isso, nem sabia que o tema seria esse. Eu fiz aqui, não é, um breve preparo pela condição que lhes falei de hoje. Meus queridos, estou falando para que tenhamos todos nós a responsabilidade com os nossos familiares, com as pessoas que nos cercam, de falar e explicar estas situações, porque muitas das vezes a perturbação espiritual das pessoas é tão grande, a obsessão é tão grande, os olhos são tão fechados e os ouvidos só servem ainda para dar guarida à negatividade da sugestão de espíritos perturbadores, para ver se conseguimos explicar-lhes alguma coisa, envolvê-los com prece, para que abram os olhos, sabendo quanto são responsáveis e o quanto estão contribuindo com sua teimosia, com todas as ações erradas que fazemos, para ainda mais proliferação do mal que nos atinge. Porque nós temos um compromisso, e este compromisso que nós temos de estar na Terra é com Deus. E Jesus nos ensinou ainda quando lhe perguntaram: Senhor, mas quando foi que te vimos com fome, com frio, não é, doente, preso, e não te assistimos? E ele respondeu: porque toda vez que deixares de fazer isto a um destes meus pequeninos, quer dizer, dos aflitos, né, dos sofridos, dos necessitados, estes são os pequeninos, não são crianças. As crianças que ele se referiu, deixar vir a mim os pequeninos, são os sofridos, enfraquecidos, necessitados, que no momento estão a caminho conosco, carregam ainda suas dívidas muito mais pesadas do que as nossas, que nós já carregamos outra vez. Então, mas que também podemos, se conseguimos passar de largo por esse sofrimento de que estamos vendo estampado em toda parte e não nos atemos a isso e não fazemos nada, e achamos que o nosso tempo é nosso e eu faço da minha vida o que eu quiser, né? Posso vir também pior ainda do que a situação daquele ali, não é? Então, meus queridos irmãos, que nós possamos sempre, cada dia, cada momento, analisar nossas vidas, nossa situação e procurarmos nos fazer merecedores de dizer e especialmente exemplificar, porque testemunho para Deus não é estampar slogan nos carros, adesivos no carro, não é fazer templo bonito, não é gritar nas praças públicas,
Não é, meus irmãos, ter palavras bonitas para dizer, nem carregar o evangelho embaixo do braço. É exemplificar com as suas atitudes. Recolhemos-nos em oração em favor dos nossos irmãos, quando nossa mão não puder ser estendida, porque não temos condições, porque Jesus nos disse: ninguém é tão pobre que não possa doar, né? Que esta mensagem da noite, segundo a nossa condição, fique convosco em vossos corações e que sua energia se espalhe, desejosa de que possamos contribuir cada vez mais, meus irmãos, em elevar o padrão vibratório do nosso planeta. É urgente. E tudo está nas nossas atitudes, nos aguardando. E antes de encerrar, eu gostaria muitíssimo de fazer um apelo aos meus irmãos, que várias vezes me enviam mensagens espíritas em nome do Chico, em nome de tantos irmãos conhecidos, e belas mensagens, e sei que é um carinho dos irmãos, e eu tenho por hábito sempre compartilhar, não é? Tudo aquele contexto que me enviarem, muito agradecida, emocionada pelo carinho de vocês, envio sempre, né? Compartilho as vossas mensagens, mas mensagens espíritas que não tenha consigo o nome de um canal, de uma associação espírita, de um grupo, de uma entidade, eu não compartilho. Podem colocar o nome que for de título, essa mensagem é do Mensageiro da Paz. Antes de compartilhar aquela mensagem, nós temos que ir ali e pegar o Mensageiro da Paz e entrar lá no Mensageiro da Paz. E procurar o sobre o Mensageiro da Paz para saber que entidade é essa. E como agora está na moda, que põe ali só o nome e não diz nada, não tem nada sobre perfil, sobre nada, se estiver assim, em branco, se não existir um histórico atrás disso aí, que é uma entidade, eu não compartilho. Venda de livros, né? Que a gente vê, não compartilho. Por que não compartilho, meus irmãos? Porque eu boto ali o nome da Maria e eu começo a fazer umas mensagens bonitas, escolher e botar para atrair vocês. Agora, quando chegar na época de eleições, eu já tenho aí 3.000, 4.000, porque botam um monte de funcionários para